Pessoal, vamos então dar início a gases, parte 3. O que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica é aquela na qual a pressão que o gás tem é constante, ou seja, a pressão não varia. Então veja bem, estado 1, estado 2. A mesma massa gasosa, tá vendo? Para uma mesma massa gasosa, a massa não varia. A pressão é constante, ó, aqui a pressão é P, aqui a pressão é P. Aqui eu tenho volume 1, temperatura 1. Nessa transformação, o que é que vai acontecer com o volume 2 e a temperatura 2? Os experimentos mostram que nós obtemos uma reta. Ó, se você aumenta a temperatura, o volume aumenta. Ó, aqui eu tenho temperatura 1, o volume é V1. Se aumenta a temperatura, o volume é V2. Se aumenta novamente a temperatura, o volume vai ser V3. Então, para uma mesma massa gasosa, a pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, você aumenta um, aumenta o outro também. Olha aqui, tá vendo? O que eu posso fazer? Ó, aqui, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é igual a V3 sobre T3 e assim sucessivamente, entendeu? Quer dizer, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Agora presta atenção, aqui eu coloquei temperatura em Kelvin, não é isso? Temperatura em Kelvin. Então o que acontece? Quando a temperatura for Kelvin, né? Aqui é a origem, aqui é zero. Na temperatura zero, todas as substâncias são sólidas, então não existe gás. Portanto, a reta não pode tocar a origem, né? Porque se não tem gás, não tem pressão gasosa, né? Pressão de gases. Então o que vai acontecer aqui? Nesse ponto zero, nós não temos gases, então a reta não toca a origem. Tranquilo? Então, para uma mesma massa gasosa, a pressão constante, né? Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta outro proporcionalmente. Tranquilo?